Olá! Boa noite a todos! Estamos aqui começando mais um Sucesso é o Caminho. E essa é a quinta live que estou fazendo nesse propósito que se iniciou há mais de 2 meses. Em realidade, estamos completando o 3º mês. E parte desse processo é exatamente comunicar com você conteúdos que me são muito valiosos, mas que não seriam nada, absolutamente nada importante se eu não pudesse dividir. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Muito bem, quinta live. E é interessante e é importante que vocês saibam que as lives estão todas sendo registradas pelo YouTube, no meu canal do YouTube, que é o Alexandre Santucci 1, numeral 1. Portanto, quem está assistindo agora e quiser rever, basta clicar no YouTube Alexandre Santucci 1 e esses conteúdos estão à disposição de todos. Muito bem! O Sucesso ao Caminho de hoje vai falar do tema central do meu livro, que é a empregabilidade no século XXI. Apesar de ser um subtítulo, a empregabilidade é o que permeia, em realidade é o pontapé inicial desse trabalho que eu estou fazendo, mas que começou há 15 anos. Bem, na verdade, começou há mais tempo. Eu diria que começou há uns 40 anos. Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história da minha vida. Eu sou o 3º filho de uma família de 6, em realidade de 4, do primeiro casamento do meu pai, mais 2 do segundo. E quando eu tinha 8 para 9 anos, uma família de classe média, sem grandes pretensões, a minha mãe se tornou sócia de uma rotisserie, uma bomboniere. E nesse lugar se fazia coxinha. Se fazia outras coisas, mas eu vou falar de coxinha. E a minha relação com coxinha, ela é muito antiga. Vem basicamente dessa época. E foi quando eu aprendi a comer coxinha. E eu adoro coxinha. Como é bom coxinha. Virei um especialista em coxinha, para ser bem honesto. Bom, nesse período, eu, por alguma razão, provavelmente porque nós somos diferentes, porque os espíritos são diferentes, eu resolvi que eu ia ganhar o meu próprio dinheiro. E nessa de ganhar meu próprio dinheiro, eu optei por pegar as coxinhas da Dona Geni, que é minha mãe, e vender. Imagina lá uma criança de 8 para 9 anos, com uma cesta de piquenique, vendendo coxinha na rua. Esse foi talvez o meu primeiro empreendimento, meu primeiro emprego de vendedor. Eu fiz isso durante alguns anos, particularmente fazia isso nas férias, depois de um tempo eu passei a fazer isso todas as vezes que eu queria algum dinheiro. E mesmo que intuitivamente eu tinha descoberto que a independência começa pela independência financeira. Aos 15 anos eu comecei a trabalhar. E eu fui nesse caminho, enfim, estudando, trabalhando, enfim, ganhando meu dinheiro, pagando meus cinemas, minhas saídas. Na época o McDonald's era o lugar da moda e eu conseguia ir com alguma dignidade fazer isso. Ocorre que estava tudo indo bem, eu me formei em nível médio, fui e sou técnico mecânico industrial. Me formei por uma das melhores escolas técnicas gratuitas que havia em São Paulo. E estava tudo muito bem, fui trabalhar numa gigante americana relaminadora de aço chamada Armco. E aí veio o governo Collor. O governo Collor, ele, para quem não sabe, foi um presidente que foi, dessa história mais moderna, um presidente que foi empichado, né? Mas antes dele ser empichado, ele fez aí algumas mudanças na economia que resultaram em algumas
demissões em massa, foi uma crise. E nessa demissão em massa, eu fui demitido. O critério de escolha, que era em realidade um corte, precisava fazer um corte, e aí meu departamento, que era um departamento pequeno dentro dessa empresa gigantesca, e aí o critério foi o mais novo, que não era casado, que não tinha dependentes, enfim, eu fui escolhido porque eu me encaixava perfeitamente. Felizardamente, fui demitido no meio de uma crise. Eu tinha lá por volta dos meus 19, 20 anos. Muito bem, fazendo faculdade, estudava psicologia na época. Fiquei 2 meses desempregado. Aí eu arrumei um emprego. E eu arrumei um emprego mesmo. Talvez tenha sido, até eu abrir minha empresa, lugar com menos funcionários que eu passei na minha vida. 4. 4 funcionários. E foi curioso, porque não tinha emprego, eu queria trabalhar e precisava trabalhar e queria ganhar meu dinheiro, bem da verdade. Até hoje eu não sei, mas eu tinha que ter habilidade em datilografia. Datilografia, para quem é mais novo, era uma coisa difícil e você tinha que bater numa máquina de escrever, que praticamente só existe no museu hoje, mas era, vamos dizer assim, o vovô do Word, alguma coisa assim. E até hoje eu não sei como eu passei, porque era necessário essa habilidade, e essa habilidade era algo essencial no trabalho que eu ia realizar. Esse trabalho nada mais é do que eu tinha que datilografar as propostas dessa empresa que vendia material cirúrgico. Muito bem. Eram 4 funcionários. Só que dos 4 funcionários, havia o dono, a esposa, um motorista e eu. Né? Bom, depois de um tempo, fazendo faculdade de psicologia, descobri que a mulher do dono também era psicóloga. E aí eu comecei a descobrir algumas coisas interessantes. Primeiro, 95% dos psicólogos fazem o curso porque tem algum problema. Enfim, 4 meses depois de eu ter conseguido esse emprego, a dona desse lugar encasquetou comigo porque eu parei o carro numa vaga que ela achava que era dela na rua. E esse foi o motivo da minha demissão. Eu tinha ficado 2 meses desempregado e passado por essa situação. Quando eu fui demitido, não foi uma demissão tão tranquila, eu me dei conta de uma coisa. Se eu continuasse a procurar emprego naquela crise, provavelmente eu encontraria algum emprego semelhante a esse, que não tinha a ver com os meus desafios de vida e não teria a ver com aquilo que eu queria para a minha vida. E aí eu decidi, assim que eu saí dessa empresa, que eu não ficaria sem trabalhar. Mais uma vez, intuitivamente, eu descobri algo fundamental para o mundo do trabalho. As pessoas contratam quem está produzindo. E assim eu fui vender fitas do Paraguai, perfume, esmalte, era o que tinha. Algumas coisas chegavam por algumas vias e o pessoal me dava para vender e eu comecei a vender na faculdade, enfim. Depois eu comecei a vender sanduíche natural, enfim, fui fazendo coisas que me mantinha produzindo. Não necessariamente ganhando o dinheiro que eu precisasse, mas produzindo. E aí, diante dessa experiência, eu fui trabalhando para outros lugares, depois eu consegui me recolocar, fui trabalhar na indústria hoteleira, depois comecei a trabalhar com vinhos, que esse ano está passando dos 25 anos já que eu estou envolvido com vinhos. E aí eu comecei a querer dar aulas. Quando eu comecei a dar aulas, um colega meu de trabalho, em realidade uma pessoa da minha equipe, me perguntou se, enquanto eu dava aula, se eu falaria de um tema que a faculdade de administração precisava de alguém para falar. Eu falei, o que seria? Ele falou, empregabilidade. Eu falei, empregabilidade.
Mais uma coincidência, eu tinha acabado de ler um livro chamado Empregabilidade, do Lenzi Minarelli. Foi pura coincidência, porque o escritório do Minarelli tinha sido contratado para fazer uma transição de carreira de uma pessoa que nós estávamos demitindo na época, e nesse meu contato eu ganhei esse livro. Então, eu me predispus a falar sobre o tema e já tinha algum conhecimento. E na medida em que eu estava lendo esse livro, eu comecei a me dar conta do quanto eu já praticava empregabilidade e não sabia. Por isso, eu digo que há mais de 15 anos eu falo de empregabilidade nos ambientes em que eu posso, durante o período em que eu dei aulas em faculdades, e esse é o tema central do livro Sucesso é o Caminho. Muito bem. Mas, Santucci, se o tema é empregabilidade, por que o nome do livro é Sucesso é o Caminho? Exatamente, porque quando eu comecei a mexer com esse material, eu me dei conta que do tempo em que eu palestrava sobre isso, para o momento que eu voltei com esse tema, muita coisa havia mudado. Nossos tempos são tempos acelerados, são tempos em que aparecem coisas novas, em que surgem doenças novas, em que surgem ferramentas novas, em que surgem termos novos. E aí um dos temas que eu pude identificar no Sucesso é o Caminho é que a empregabilidade, como ela era vista 15 anos atrás, ela não se encaixaria mais. Mas basicamente por conta da linguagem. Heráclito diz que nada é permanente no mundo a não ser a mudança. Heráclito de Éfeso foi um filósofo que viveu uns 520 anos mais ou menos antes de Cristo e foi anterior a Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele é considerado por alguns o pai da dialética, aquele que contrapõe, aquele que sempre dá um outro lado, né? Que é sempre muito interessante a gente poder conviver com essa dialética, né? Com esse discurso da dialética. E é bem curioso porque o Heráclito, ele se coloca diante dessas questões do mundo a partir do fogo, do elemento fogo, porque ele dizia que o elemento fogo era o elemento que mais se movimentava na natureza. E tem frases interessantes como essa que eu falei há pouco, e outra que uma pessoa nunca entra no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo e nem a pessoa. Então, nesse sentido da mudança, se a gente parar para pensar, desde que o mundo é mundo, essa mudança ocorre. Por isso que eu insisto que quando eu trouxe o Sucesso é o Caminho, eu estou falando basicamente dessa roupa nova, dessa roupa que entra mais acelerada nos nossos corpos, dessa roupa que precisa ser vista e revista, onde as coisas acontecem muito rapidamente hoje, né? Heráclito. E aí, como eu prometi para vocês, eu quero entregar esse conteúdo de uma maneira no mínimo interessante. O Instituto Cato, ou a Cato, realizou uma pesquisa no início desse ano e identificou que 93% dos brasileiros pretendiam mudar de emprego ou gostariam de mudar de emprego nesse ano de 2019. As 5 principais razões se deram que a primeira foi um desejo de mudar de área, a falta de um plano de carreira, não gostam do que faz, estão fazendo algo que não é interessante mais, salário. E o quinto é a relação com o superior, com o chefe. Eu, obviamente, não tenho o resultado da pesquisa posteriormente, mas eu diria que dos 93% que desejavam mudar de emprego, nem 10% levou isso adiante.
Provavelmente alguns já ficaram pelo caminho, porque ficaram desempregados e aí foram obrigados a mudar de emprego, ou tentar uma recolocação, mas muitos nem tentaram. Sabe por quê? Porque o medo paralisa. Um dos fatores que mais nos coloca parados diante de situações é o medo. E é o medo de qualquer coisa ou de muitas coisas. No caso de emprego, o medo está muito relacionado em ficar sem dinheiro, evidentemente, em não ser capaz de assumir uma atividade diferente da que faz, enfim. São fatores absurdos, muitas vezes, quando a gente vê de fora. No livro eu comento que um amigo me procurou há mais ou menos uns 3 meses, por aí, e estava nesse momento que precisava se colocar, precisava se recolocar, tinha falido o seu negócio. E ele marcou um café comigo e falou: Santucci, eu preciso trabalhar, mas eu não sei o que fazer, eu queria voltar a vender, eu queria voltar a fazer o que eu fazia. Eu falei assim: bom, por que você não volta? Porque eu estou muito desatualizado. Eu falei, tá, mas você é um dos caras mais competentes que eu já conheci, que faz um trabalho muito bom, enfim. E aí a conversa se foi por esse caminho, e uma hora ele virou para mim e falou assim: você está me falando coisas que eu já não acreditava mais. Bom, para resumir essa história, no mesmo dia eu falei com algumas pessoas, conversei com alguns amigos e falei para ele, tem 2, 3 lugares que você pode procurar, pessoas com quem eu falei e tal. O resultado é que ele, uma semana, estava escolhendo aonde trabalhar. E está nesse lugar que ele escolheu e está indo lá. Isso me fez lembrar uma outra situação que eu passei, um vendedor de coxinha, que na hotelaria, já no tempo da hotelaria, uma hora eu falei, putz, eu gosto desse negócio, eu gosto desse segmento, mas eu quero trabalhar numa empresa grande da hotelaria. E aí, eu tinha 22, 23 anos mais ou menos, eu escolhi os 5 principais lugares para se trabalhar, e dos 5 tinham 2 que me interessavam muito. Eu acabei indo fazer uma entrevista nos 2 e tive a oportunidade de escolher em trabalhar em um. Então, muitas vezes, a gente precisa também estabelecer quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas e, principalmente, criar um método para trabalhar. E é isso que faz o Sucesso é o Caminho. O Sucesso é o Caminho não ganhou só uma roupa, ele ganhou um método, porque eu só falava sobre a empregabilidade, eu só dizia como ela acontecia e apontava alguns caminhos de como se manter empregado. No livro, não. No livro, eu começo a contar já outras coisas, começo a ampliar um pouco esse método e dou algumas dicas. São as 7 dicas do roteiro da felicidade, que é um eufemismo, claro. Mas por quê? Porque as pessoas de sucesso são pessoas felizes. E eu já falei isso outras vezes. A felicidade não se confunde com alegria, né? O contrário de alegria, que é tristeza, né? O contrário de felicidade é infelicidade. Então, muitas vezes você precisa traçar um caminho, estar no caminho, se manter no caminho, ser resiliente ao caminho e não recipiente ao caminho, né? Muitas vezes as pessoas vão absorvendo coisas desnecessárias e a resiliência não se trata de ser recipiente. A resiliência se trata de sermos capazes de absorver aquilo que é necessário para continuarmos no caminho. Mas existem coisas que não são necessárias e que a gente não precisa reter com a gente. A gente pode simplesmente fazer com que elas saiam. Isso é uma das coisas também que eu falo, que são as questões dos limites, né?
A gente procura, às vezes, controlar as coisas, quando a gente, de fato, não deveria controlar. A gente deveria indicar quais são os limites, os nossos próprios limites, e não os limites dos outros, mas os limites, os nossos limites em função dos outros. E quando a gente começa a fazer isso, a gente deixa de querer controlar o mundo, porque não é isso que a gente faz. Eu vou dar uma paradinha para ler alguns comentários. As empresas exigem muito dos empregados. Metas, metas e metas, verdade, Reginaldo? Muito legal. Eu tenho amigos que já trocaram de emprego mais de 10 vezes e hoje estão desempregados. Verdade também. Reginaldo, saudade de você, meu amigo. Solange. Muito bem. De fato, só um breve comentário ao comentário do Reginaldo de pessoas que trocam muito de emprego. Trocar de emprego, em realidade, pode ser bom dependendo do momento da carreira e pode ser maléfico também dependendo do momento da carreira. No início da carreira, muitas vezes trocar de emprego por desafios, novos desafios, melhoria de salário e coisas assim, é importante e é benéfico. Trocar de emprego só porque não gostou do emprego é algo que precisa ser sempre repensado. E aí é importante, muitas vezes, procurar mesmo um especialista em carreiras, alguém que te auxilie a entender quais são suas vocações, enfim, para que isso se ajuste e caminhe. Pense sempre na carreira como um plano de vida. A gente não separa uma coisa da outra. Você não é um profissional que larga suas questões familiares e nem você chega em casa e esquece suas questões profissionais. Nós somos indivíduos por inteiro. Portanto, repensar muitas vezes o plano de carreira também é repensar a própria vida. Por isso, o medo. As pessoas acabam tendo medo do novo, tendo medo de encarar um desafio, de não se achar capaz. É sempre possível. O capítulo 11 do meu livro fala exatamente desses 7 passos, que são os passos da empregabilidade, né? O título do capítulo, inclusive, é Sucesso é Empregabilidade. E a empregabilidade também nesse sentido mais amplo, da gente se sentir produtivo em todas as áreas da nossa vida, né? Porque a gente não só trabalha, a gente faz outras coisas, a gente viaja, a gente tem filhos, a gente tem marido, tem esposa, enfim, e se manter produzindo, se manter presente, se manter fazendo coisas que agreguem, isso tudo é empregabilidade. Por isso que sucesso é o caminho. Bom, nos 7 passos são sucesso é o caminho, que é o primeiro deles. O segundo é o tempo. E aí tem uma frase no livro que é: aprenda rápido e utilize quando necessário. Depois nós temos os recursos. Essa é a coisa mais gostosa que eu gosto de falar do livro, que é a capacidade que a gente tem de adquirir ferramentas e bagagens. Quanto mais nós vamos nos qualificando diante de diversas atividades, quanto mais a gente carrega essas ferramentas nesse tempo, nas nossas experiências, nós vamos ganhando um conteúdo que ninguém tem, só você. Eu lembro também de uma outra história de um amigo, de um colega de trabalho que dizia assim: se eu perder esse emprego, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei assim: mas por quê? Você é um cara com tanto recurso. Aí ele falou assim: não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim: não estou falando dos recursos financeiros. Estou falando dos recursos que você adquiriu ao longo da vida, as ferramentas que você já tem. Você não é só um vendedor disso ou daquilo, você é um vendedor, você pode vender outras coisas. Eu, nesse espírito de empregabilidade, eu digo sempre que sem dinheiro a gente não fica. Na pior das hipóteses, eu vou vender bala no farol. Então a gente sempre tem uma alternativa, a gente sempre pode buscar alguma coisa. Isso, quem nos dá, são os nossos recursos. Quanto mais a gente se envolve em atividades diferentes, quanto mais a gente se envolve com conhecimento, mais recursos a gente ganha. O quarto item é o conhecimento. O conhecimento nosso,
conhecimento, né? Quem eu sou, em quem eu me transformei. E o conhecimento, óbvio, o conhecimento daquelas coisas em que a vida nos proporciona. Mas eu gosto de lembrar uma coisa: conhecimento é só aquilo que a gente coloca em prática. Senão, ele é só uma informação. Então, muitas vezes você vai para a escola e recebe um monte de informação. Muitas vezes a gente fica até meio grilado com isso. Nossa, mas para que eu estou aprendendo tudo isso? Bem, da verdade, a gente não está aprendendo. A gente está simplesmente recebendo uma informação. E a gente acaba estudando para passar numa prova. Mas como não se coloca isso em prática, isso se perde enquanto conhecimento e vira, normalmente, uma referência. O quinto item é mentalidade. É um assunto muito do momento, porque se fala muito de mindset, mas a mentalidade, ela obviamente que não é tão nova assim, né? Muito pelo contrário, desde muito tempo, basicamente desde que existe filosofia no mundo e um pouco antes, mas a filosofia é um marco na história da humanidade porque ela se debruça sobre isso. A gente começa a entender como as pessoas funcionam, o que elas buscam, o que elas querem, e o quanto essas motivações mentais fazem com que a gente alcance lugares interessantes. A gente passou um tempo chamando de audácia, alguns de ambição, enfim, tal, mas tudo isso são componentes do nosso aparelho psíquico, do nosso aparelho mental, que é o que faz com que a gente possa, sim, alcançar coisas. As nossas programações mentais muitas vezes nos faz sair de lugares que a gente nem imaginava. Mas é sempre preciso dar o primeiro passo. Tem uma frasezinha que ronda na internet esses tempos aí, nas mídias sociais, que diz algo como: você vai se lembrar do passo que você deu um ano atrás. E é isso, né? Como na agricultura é necessário que se plante para colher. Então, é sempre o primeiro passo que faz com que a gente chegue em lugares mais altos. O sexto é oportunidades e atualidades. Eu sou um especialista em marketing e no marketing a gente ainda fala de oportunidades e ameaças, né? No sentido daquilo que você consegue fazer, que você consegue enxergar e ao mesmo tempo começa a enxergar quais são as ameaças. Normalmente a ameaça está ligada com a concorrência, enfim. E essa roupa do século XXI me diz uma coisa, que as oportunidades elas estão muito mais atreladas àquilo que é atual. A ameaça mesmo, quem tem é você mesmo, porque é a tua mentalidade que vai dizer assim: não, eu me paraliso diante dessa crise, eu me paraliso diante disso ou daquilo. Porque as visões começam a mudar um pouco mais, a gente tem mais capacidade de criar oportunidades hoje. Não é uma tarefa fácil, claro que não estou dizendo que isso é mágica, que isso basta ter uma mentalidade, não, é preciso trabalhar, como qualquer coisa na vida, a gente precisa trabalhar. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, já dizia, se não me engano, Milor Fernandes. Então, é necessário, mas é muito mais importante estar atento àquilo que é atual, que é isso que vai fazer com que você comece a se colocar nesse mercado, se colocar em atividades que são importantes e produtivas e principalmente que te remunerem, né? Do que a gente pensar nas ameaças. Claro que as ameaças existem, continuam existindo, mas é mais importante colocar foco nas atualidades e, obviamente, as oportunidades que aparecem e aquelas que você cria. O último item é networking. Eu poderia ter usado outra palavra, mas eu continuei falando de networking. O networking é algo que nasceu no final dos anos 80, mais ou menos, com um objetivo, obviamente, nos Estados Unidos, com o objetivo de dizer assim: se aproxime das pessoas com quem você pode fazer negócio. Basicamente era isso. Network, né? O trabalho em rede, né? O que mudou com o networking hoje? O networking normalmente era algo em que as pessoas se aproximavam daqueles que tinham mais poder, ou eram influentes, enfim, formadores de opinião, ou ricos, ou enfim, tinham uma empresa, enfim. Se via sempre nas pessoas uma possibilidade de negócio. Era quase que como enxergar a pessoa como o próprio negócio.
E aí as pessoas que se enxergavam como o próprio negócio também sabiam que eles eram alvos disso e passaram a também tirar proveito disso. Não podemos nos iludir. O rico fica cada vez mais rico porque ele aproveita as melhores oportunidades. E nós precisamos aprender com isso. É claro que as empresas são os donos. Não tenha dúvida. O dono da empresa é a empresa. Não tem como. As empresas são instituições criadas por alguém. Então, tudo aquilo que está empreendido ali é empreendido porque alguém sonhou com aquilo um dia. O networking hoje, ele é, primeiro, em nichos cada vez menores, né? nas tribos. O que a gente faz? A gente começa a se deslocar de um lado para o outro, encontrando pessoas que têm sonhos semelhantes, e são com essas pessoas que a gente começa a ampliar o nosso networking. O networking moderno é um networking que faz com que nós estejamos cada vez mais perto de pessoas próximas a gente, com um conhecimento maior que o nosso. E partimos de um princípio que aos poucos vão sendo revelados. Os ricos trabalham para ter liberdade. Os ricos trabalham para ter conhecimento. Para a gente se tornar pessoas ricas, a gente precisa começar a olhar para a nossa liberdade, não só financeira, mas a liberdade de tempo, e principalmente começar a se engajar, se conectar com atividades que façam com que a gente consiga ganhar conhecimento e gerar conhecimento. Esses são os 7 itens, né, as dicas do roteiro da felicidade. É um trabalho que eu venho me ocupando nesses últimos 15 anos. Estão revelados nas palestras, nos livros e agora para você. Eu fui de uma vez, porque o tema é longo, obviamente que eu só pincelei esses temas, mas terei sempre um grande prazer em atender as pessoas que tiverem interesse em falar mais, em querer saber mais do tema. Aliás, eu vivo disso, então será não só um prazer, mas isso vai me manter produzindo e ganhando, mas também de poder ajudar pessoas com conhecimento, com aquilo que, como prioridade, eu tenho de produzir no mundo algo melhor. Mais uma vez, eu sou muito grato pela tua presença, pela tua audiência. Estarei aqui na próxima segunda-feira, às 20h02. Continuando. Sucesso é o caminho. A gente só se perde se desistir. Quem é resiliente, avança e está fazendo sucesso.